Opa, opa! Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso, especial do mês de agosto que está indo embora. Mas a mulher que chega para dividir o palco, o cenário e as histórias, você já conhece, você inclusive já esteve com ela aqui no nosso programa, no nosso Instagram, nas rodas de conversa. Mas hoje a gente vai conversar com a Carol, que não é mais da Secretaria da Mulher, mas que será sempre, né, Carol? E que hoje está na Secretaria de Governo, trabalhando com empreendedorismo e tem muita coisa que ela vai contar pra gente. Seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda, muito obrigada por me receber mais uma vez nesse programa incrível, por estar aqui em Nova Friburgo e poder falar com vocês. Então vamos lá, né? A gente se conhece no movimento das Mulheres de Sucesso, e aí você me leva para a Secretaria do Estado, a gente constrói muitas coisas e de repente você entende que é hora de dar novos voos. E eu acho que é importante a gente contextualizar, porque quem está em casa precisa entender que é importante sair, deixar bons caminhos e construir novos. Exatamente. Eu fiquei um bom período lá na Secretaria de Estado da Mulher, onde nós nos conectamos a partir do empreendedorismo feminino. E foi tão importante, tão bacana o movimento que a gente fez, que me fez receber o convite do governador para que ocupasse um novo espaço, que é a Subsecretaria de Ações Comunitárias e de Empreendedorismo do Governo do Estado, para que a gente pudesse alcançar, além das mulheres que a gente já fazia um sucesso, como são as mulheres de sucesso aqui, nós pudéssemos alcançar os homens, as famílias de uma maneira geral, e aí vou eu começar uma nova história. E de fato eu saio de um lugar muito quentinho, né? Onde o sucesso já estava garantido, tudo estava muito bem construído e estruturado para começar. É uma subsecretaria nova, com uma intencionalidade de um tema que é novo para o governo. O empreendedorismo é um tema que na sociedade nós já estamos avançando muito, mas internamente no governo nós precisávamos fortalecer. Então estou bem feliz de poder fazer essa transição. Obviamente continuo ali com as meninas, né, da secretaria, onde não deixa de ser a minha casa e da qual a gente continua caminhando junto, principalmente porque o estado do Rio de Janeiro é o estado com o maior número de mulheres empreendedoras do Brasil. Gente, isso é fantástico. Vocês sabem que às vezes esses trocadilhos acontecem e tá tudo bem. A secretaria é nova, mas o empreendedorismo na sua vida, não. Conta um pouquinho da sua história para quem está chegando, quem ainda não conhece, né? E como ela pode se conectar através disso. Então vamos lá. Primeira vez que o empreendedorismo, essa palavra efetivamente chega para mim, é lá em 2021, quando me encomendam a criação de um programa para mulheres do território do Jacarezinho, né? No contexto do programa Cidade Integrada, que deveria ter qualificação profissional, apoio social e empreendedorismo. E ali eu começo a me debruçar nesse importante ambiente que gera renda, que gera vínculos, que faz transformação social e local, além do econômico. Então, naquele contexto, eu desenvolvi um programa chamado Desenvolve Mulher, inclusive tem este nome, e foi a primeira vez que eu precisei olhar para o empreendedorismo. E foi muito bacana porque foi articulado com a qualificação profissional, que era algo que eu já havia feito em outros momentos, em outros territórios de favela do Rio de Janeiro. Mas a gente olha naquela perspectiva já na porta de saída, porque muitas vezes a gente conseguia qualificar, mas não conseguia inserir no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho está cada vez mais difícil e diferente também, com outras perspectivas, e o empreendedorismo é uma forma de pensar o mundo do trabalho. Então, quando eu construo o programa, eu começo a olhar para o empreendedorismo como uma porta de saída também para as pessoas vulneráveis. E isso trouxe para mim uma nova perspectiva. Em 2023, e aí tem esse tempinho aí de distância, eu volto para o governo do estado e assumo lá na Secretaria da Mulher a Superintendência de Autonomia Econômica. E dentro da superintendência tinha a temática do empreendedorismo, que chega para mim já numa outra vertente, porque além das mulheres vulneráveis, das quais eu já havia escrito o primeiro programa, eu precisava encontrar mulheres como você, mulheres que atuam com empresas que já conseguem contratar outras pessoas, mulheres que não estão em situação de vulnerabilidade e que empreendem. E aí eu preciso olhar e me relacionar com o mundo do empreendedorismo e com os empreendedores e empresários a partir de uma nova ótica, que é não só a geração de renda, não só
a questão da gente conseguir impactar nas vulnerabilidades, mas pensar desenvolvimento econômico. E aí isso traz para mim uma nova perspectiva a partir do empreendedorismo. E aí quando você olha lá atrás, né, quando você começou e hoje, o que você percebe que teve diferença para o empreendedorismo especificamente? Muita coisa. Muita coisa. Em especial, o empreendedorismo passa a ser tema prioritário nas políticas públicas em diversos órgãos do governo do estado. Porque nós temos a subsecretaria, mas eu costumo dizer que nós somos um hub, onde a gente conecta as ações que estão sendo feitas pela FAPERJ, que é o nosso órgão de fomento, a pesquisa, a inovação, e a gente tem editais voltados para o empreendedorismo. A gente se conecta com a GRIO para fazer com que esse acesso ao crédito e o diálogo com esse órgão seja mais fluido, seja mais ágil, enfim, a gente consiga de fato conectar com territórios que eles ainda não haviam alcançado, cidades e movimentos que ainda não haviam alcançado. Nós dialogamos muito fortemente com a FAITEC, que é o nosso órgão que faz a capacitação profissional, pensando que aquela mulher, aquele homem que conclui o seu curso já deve estar sendo capacitado para entrar no mundo do empreendedorismo, porque ele pode acessar o mercado formal, mas pode, a partir daquele saber, abrir um novo negócio. Então, eu vejo como uma grande diferença para o empreendedorismo a centralidade da política pública. No campo das mulheres, e aí eu trago aqui para o Conselho, né, Estadual do Empreendedorismo Feminino, da qual nós duas fazemos parte, e temos a alegria de fazer parte já desde o seu primeiro dia, né, eu digo que o dia zero, o dia que a gente nasce esse órgão, que é o único no Brasil, né, vinculado a uma Secretaria de Estado para debater o empreendedorismo feminino, a gente ainda dá um passo maior, que é exatamente conseguir ter esse espaço de diálogo, governo e sociedade civil, as universidades, as instituições que fomentam e fortalecem o empreendedorismo feminino, pensando junto. E isso é inovador, porque ainda não tem nenhum outro estado do Brasil. O Ministério do Empreendedorismo, a partir também da nossa experiência, está conduzindo a construção da Política Nacional do Empreendedorismo Feminino e conversa muito com o Rio de Janeiro. E isso, para mim, é uma alegria imensa, porque é fruto do nosso trabalho e também de todos os movimentos de mulheres empreendedoras que fizeram a gente chegar até aqui. Eu sei que você está aí pensando como eu vou me conectar com ela e qual dica a Fernanda vai deixar. E é claro que eu vou chamar agora a Hering e Associados. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Infelizmente ou felizmente, hoje é o nosso último encontro. Eu sou Angélica Hering, advogada especializada em direito empresarial e patrimonial. E quando eu digo infelizmente ou felizmente, às vezes já não querem mais ouvir sobre dicas jurídicas. Acho que não, né? Mas o ponto que eu quero hoje é agradecer a todos, a audiência, as dúvidas que aconteceram ao longo de todos esses programas. Essa troca é sempre muito enriquecedora. O que a gente procurou trazer aqui para você, não só eu, como as meninas, a Bárbara, a Letícia, somos todas da mesma equipe, é mais esclarecimento, mais partes técnicas e que os horizontes se abram, que vocês possam entender melhor sobre o seu negócio, sobre os seus direitos e tudo isso num ambiente empresarial. Então quero deixar aqui o meu agradecimento novamente à TV Cidade, à Fernanda, a todos os convidados que fizeram essa temporada desse programa algo tão especial. E como última dica jurídica, se é que eu posso chamar de dica jurídica para você, empreenda, faça seu negócio acontecer, sonhe ele. Porque quando você sonha, quando você se dedica e tudo isso, todo esse universo acontece, o universo vai prosperar em seu favor. E precisando de ajuda, estamos à disposição e sempre com essa troca de experiências, de técnica, para fazer o seu negócio um grande negócio. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia ela é avançada em tratamento de geriatricologia
para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutora Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Voltamos. Eu sei que você está se perguntando, ok, mas quem é Carol Mendes? Quero me conectar com ela, quero entender. Mas da onde vem essa mulher? Sabe aquela coisa meio Globo Repórter? De onde vem, o que faz, o que come? Carol Mendes, para contar um pouquinho dessa história. Quem é Carol? Bom, eu sou uma mulher sul-mato-grossense que faz 13 anos que mora no estado do Rio de Janeiro, uma apaixonada por esse estado. Sou mãe de 2 meninas, uma é a Isabela, tem 24 anos, está se formando pedagoga e vai atuar especialmente com crianças PCDs, e ela tem uma paixão por sala de aula. Eu acho incrível essa capacidade dela e de escolher uma profissão que ultimamente a juventude não anda escolhendo, né? Que é ir para a sala de aula e ensinar outras crianças. E a minha pequena de 7 anos, que é a Gabi, a Bibi, quem me acompanha no Instagram vê ela com mais frequência porque ela gosta. E é uma figurinha também que chega na minha vida já na maturidade, né? Já estava com 37 anos quando o Gabi chegou e mudou essa história porque me conecta com uma nova maternidade, com um novo momento das crianças e nosso, né? Da realidade da internet, de comunicação, todos esses processos que mudou muito desde a minha primeira maternidade. Então tem ali uma diferença. Além disso e dessa vivência materna cotidiana que eu amo fazer, porque é para mim também espelho da minha liderança, e a minha liderança é espelho da minha maternidade. E eu só percebi isso, Fernanda, há alguns meses, talvez, porque me fizeram exatamente essa pergunta num podcast sobre como era a Carol mãe. E aí, naquele momento, eu precisei parar para pensar. Falei, gente, ninguém nunca havia me perguntado sobre a Carol mãe. E a Carol mãe é a Carol que quer ver um mundo melhor para suas filhas e que quer ver elas encontrarem um mundo de igualdade, um mundo com mais justiça, sem preconceito. E por isso que eu digo que pauta a minha liderança, porque a minha liderança ela é pautada com esses princípios, sabe? Então, quando eu olho para as meninas e penso o mundo que eu quero para elas, tem a ver com o que eu trabalho para o mundo. Então, elas se entrelaçam e, ao mesmo tempo, também traz para elas essa referência de uma liderança que não é a liderança do cansaço. Apesar das minhas agendas corridas, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, no ambiente que eu optei por trabalhar, que é o mundo da política pública e o mundo da política, mas eu levo para elas a possibilidade de uma liderança feminina que transforma, né? Que vê avanços com as dificuldades, até com os retrocessos, porque eles, inclusive, fazem parte da vida. Então, eu olho para esse mundo e para a criação delas, e a criação delas também para o mundo,
porque faz sentido ver um mundo melhor para que elas vivam num mundo melhor e fazer delas pessoas melhores para esse mundo. E se o mundo não estiver melhor, elas serão diferentes do mundo. Parte dessa mudança. Entendeu? Então isso para mim faz todo sentido na minha maternidade, e por isso entrelaça tanto essa condição mãe, líder, mãe. E em algum momento teve culpa? Tem sempre. Opa! Tem. Essa semana a Gabi fez a sua primeira aula de natação e eu não estava, né? Ela foi acompanhada da minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, tem a felicidade de saber que ela está lá fazendo algo que ela gostaria. Eu chego em casa e ela compreende o meu mundo do trabalho. Também foi assim com a Isabela, quando era pequena e até agora, na fase adulta. E agora também já tem o trabalho dela. Em alguns momentos, Dia das Mães não pôde vir, segunda-feira tinha que dar aula. Mas a gente vai adequando e olhando também para esse mundo. Eu acho que a gente não pode culpar o trabalho pelas ausências e nem as ausências pelo trabalho. Faz parte do processo, né? O que a gente não pode fazer enquanto mães e pais é abandonar os filhos naquilo que é essencial, né? E eles saberem que minha mãe não está assistindo a aula de natação nesse momento, mas minha vovó está mandando vídeo, ela já vai chegar em casa falando comigo sobre isso. Então ela sabe que isso importa, né? E o saber que isso importa, às vezes é mais do que a presença. Às vezes a gente está junto, mas olhando no celular, assistindo uma TV, e aí não necessariamente a gente está se importando, a gente só está presente. Então quando eu olho, eu não me permito a culpa, ainda que ela exista, né? Assim, mas eu não permito que ela tome conta de mim, porque eu sei que eu estou no que importa e verdadeiramente, e não muitas vezes na presença, que a gente tem a falsa ilusão de que estou na sala, eu estou assistindo TV, estou no celular, estou qualquer outra coisa que não necessariamente junto. Então estar junto para mim é sobre o que importa. Eu entendi que você que está em casa está perguntando assim: meu Deus, cadê o óculos da sabedoria para eu poder absorver isso tudo? Então você pega essa dica da Óticas Fiorella e a gente volta com muito mais. Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. Você sabia que em alguns casos é possível aproveitar as lentes dos seus óculos mesmo quando a armação quebra ou dá defeito? Aqui na Fiorella Ótica temos diversas opções de armações e sempre que for viável realizamos a passagem de lentes para uma nova armação, com todo o cuidado e precisão que a sua visão merece. Isso garante mais praticidade e muitas vezes uma solução rápida para você continuar enxergando bem e de óculos novos. Então, se por acaso você está com algum óculos aí na sua casa parado, porque a armação quebrou ou porque deu algum defeito, traga aqui na loja que solucionamos esse problema rápido para você. E você vai sair daqui com os óculos novos e muito estilosos. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os nossos modelos. Ficamos localizados aqui na Rua Farinha Filho, número 15, a Loja Azul. E é claro que você pegou o seu óculos da sabedoria. E a gente estava aqui no intervalo conversando e a gente também botou aquele óculos que leva a gente lá no passado. E a gente perguntou para Carol: o que você veio fazer no Rio de Janeiro? O que você viu na Cidade Maravilhosa? Olha, eu vi na Cidade Maravilhosa coisas que eu não tinha na minha cidade. Entre elas, em especial, os desafios sociais, né? Eu venho de uma capital que tem um dos melhores IDHs, que tem ali toda uma estrutura muito arborizada. Então, era uma estrutura completamente diferente, né? Do centro-oeste do Brasil, do agro, então outra perspectiva. E aqui não tenho certeza, eu encontrei os desafios que lá não tinha do campo profissional, né? Eu escolhi ser gestora pública, atuar com situações de vulnerabilidades, e eu digo que aqui você encontra todas essas circunstâncias e de forma muito diversa, porque são vulnerabilidades diferentes, as da capital, as da região metropolitana, da Baixada Fluminense, do interior do Rio de Janeiro, onde a gente
olha com uma outra perspectiva, né? As pessoas imaginam que não tem essas dificuldades e elas ali existem, às vezes um pouco mais camufladas, às vezes com outras características, mas também existe. E no Campo das Belezas é um estado que todos os anos eu viajo muito a trabalho e a passeio com a minha família. E toda vez que eu volto para minha casa eu deixei de fazer algo. Então eu digo que se a gente tirar férias 2 vezes por ano, fique no Rio de Janeiro. Os outros estados são maravilhosos, viajar para fora do Brasil é muito bom, mas se você viajar no Rio de Janeiro, eu te garanto que toda cidade que você for, por maior que ela seja ou pequenininha, você vai encontrar algo para fazer que você não tinha visto ainda e com belezas muito distintas, né? São muitas regiões com coisas incríveis para você conhecer. Então eu acredito que tem o desafio profissional e a beleza e a cultura de um estado tão diverso, com tantas possibilidades que é o estado do Rio de Janeiro. E eu já entendi, você também, que ela se apaixonou pelo Rio de Janeiro. E é claro, gente, quem mora no Rio de Janeiro é o quê? Flamenguista! Só que não, a Carol não é flamenguista. Carol, como o time entra no seu coração e invade essa história? Então, eu comecei a ser vascaína. Aí, gente, não dá pra ser pra perfeita. ter esse tipo de reação. Quando eu cheguei no Rio, eu ainda não era vascaína não, gente. Por quê? Porque assim, o Mato Grosso do Sul e Campo Grande em especial, a relação é muito forte com São Paulo. Então a gente tinha uma relação do ponto de vista do futebol muito mais com São Paulo. E aí eu vou contar uma coisa que eu ainda não havia contado para ninguém anteriormente. Eu era palmeirense. Aí eu fico lá olhando a Leila de vez em quando, espichando o olho para São Paulo por conta do Palmeiras. Mas aí quando eu cheguei aqui, eu percebi que dizer que era vascaína vinha isso. Mas era perfeita demais para ser bom. E depois eu entendi o que era ser vascaíno. E toda a história do Vasco, especialmente a sua história social, especialmente a sua trajetória no campo da luta contra os preconceitos, né? E ser um time que fica no coração da Zona Norte, grudadinho ali com a barreira do Vasco, tem tudo a ver comigo, né? Eu sou essa figura que conecta exatamente com o que o Vasco é, e hoje eu sou uma vascaína fervorosa. E eu digo que se eu não desisto do Vasco, gente, eu não desisto de absolutamente nada. E é amiga dos flamenguistas, tá? Muito, muito. E na verdade a gente precisa dizer isso, né? Foi uma brincadeira aqui, ela de fato é vascaína, eu sou flamenguista, mas esse não é o assunto que importa e não é isso que a gente quer que você de repente fale assim, perfeito, agora nem vou falar mais porque é vascaína. Ou, essa apresentadora é flamenguista, eu também nunca tinha contado isso aqui, porque a gente costuma não contar essas coisas, mas é pra gente dizer que independente do time que você torce, da sua cor, da sua religião, nós queremos estar perto e conectar, porque isso, empreendedorismo, mulheres de sucesso, está acima desse movimento. Então, cuide-se, pense nesse processo e, claro, continue aqui com aquela dica especial da Gláucia da Cronotherapy. Olá, Fernando! Olá, mulheres de sucesso! Vocês sabiam que o uso da proteção térmica é indispensável, independente se a gente vai utilizar fonte de calor ou não, após as lavagens semanais, diária. O que vai modificar na escolha entre um produto e outro é a textura da sua fibra. Se for uma fibra muito fina, eu sempre indico utilizar ele mais líquido, para não ter aquela modificação na textura da fibra, no peso. Você não vai sentir incômodo com isso. Porque se for um fio mais grosso, um fio cacheado, ele pode ser mais cremosinho, como esse aqui, ó. Bem concentrado. É maravilhoso, ajuda a disciplinar os frizz, tanto um quanto o outro, vai dar o mesmo controle. Os olhinhos também na fibra capilar é essencial. E um tônico no couro cabeludo para estimular um crescimento saudável e um fio mais nutrido. Eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar, e atendo aqui na Clínica Cronotherapy no centro de Nova Friburgo. Olá, eu sou Gláucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na Clínica Cronotherapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A Clínica Cronotherapy, ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade
para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Deles fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com o adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Conversa boa, passa rapidinho e eu sei que você já tá assim. Mas ainda tem um bloco inteiro com muitas novidades. Carol, a gente brincou de time, a gente falou da cidade maravilhosa, mas existe uma mulher que fez a diferença desde lá de trás, né? Então, assim, conta um pouquinho dessa juventude, do que te trouxe para o Rio de Janeiro e como isso tem transbordado. Bom, então eu vou trazer um spoiler, porque eu tive a alegria de estar no livro 3 do Mulheres de Sucesso. Lá eu conto dos meus 7 aos 29 e foi a primeira vez que contei também a trajetória dessa menina que encontra o movimento estudantil de 14 para 15 anos, ainda ali entrando no ensino médio. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu encontrei o movimento estudantil, as juventudes partidárias, muito cedo na minha vida e me ajudou a ser formação. Participei das 5 conferências que ocorreram de juventude no Brasil e fui coordenadora do meu estado, dos 4 no meu estado natal e uma aqui no Rio de Janeiro, nas edições nacionais. Esse ano acabei de participar da Conferência Estadual de Política para as Mulheres e serei delegada à etapa nacional. E tudo isso compôs essa mulher que foi entendendo que era no coletivo e com muito tempo que a gente mudava a vida. Por exemplo, eu acompanhei a votação do Estatuto da Juventude, foram 10 anos de tramitação na Câmara, foi dos meus 19 aos 29 anos acompanhando um processo que garante direitos para a juventude no Brasil, agora para sempre, porque está dentro da nossa Constituição. E isso é um processo de coletivo e isso foi o que me formou essa mulher que hoje eu sou. Então eu agradeço muito por ter encontrado tão cedo a minha vocação, porque de fato é uma vocação e eu já tentei, eu sei que é vocação porque eu já tentei fazer outras coisas, mas sabe quando todos os outros caminhos te levam de volta para aquilo que você deve cumprir? Pois é, foi o que aconteceu na minha vida e assim eu chego no Rio de Janeiro. E aí você se conecta para além do Rio de Janeiro, né? Você é uma mulher que a gente fala, tá na região serrana, tá no litoral. Como você chega até a região serrana? Porque a gente tem logo aquela ideia, né? Se trabalha no estado, vai ficar local. Mas você acaba transbordando e levando as pessoas para perto. Sim. Como é que isso acontece? Eu chego aqui na cidade por conta da FEVEST em 2023. A primeira vez que eu vim foi a convite para conhecer a FEVEST. Eu já estava na Secretaria da Mulher e aí nos conhecemos ali, nos conectamos ali e desde então começamos a atuar aqui pela região, né? E continuo, esse ano já estivemos aqui em Cordeiro e fizemos a capacitação dos empreendedores da Feira de Cordeiro e é sempre numa perspectiva também de trazer serviços e de dar visibilidade para a região. Porque eu acredito que nós, quando chegamos, trazemos muitos serviços, mas também levamos muitas ações,
muitos projetos e figuras, assim como você, para que o Estado conheça. E eu acredito que esse é muito do nosso papel quando a gente é gestor público num governo de Estado. A sede está na capital, mas as pessoas estão nas cidades e é lá que nós devemos estar. Então, se você nunca refletiu sobre isso, aproveita, porque faz a diferença a gente saber quais são os nossos espaços. Você usou bastante referências durante a nossa troca, né? Desde o movimento estudantil até hoje, no seu lugar, né, de trabalho, e aquela pessoa que está lá em casa, aquele jovem que está pensando assim, quero entrar num movimento, o que você diria para ele hoje? Olha, eu diria que hoje está mais difícil do que era antes, porque nós temos encontrado um mundo muito dividido, né? Mas eu diria para você que andar junto é o que vale a pena e que se encontre, seja ele na sua igreja, seja ele no movimento partidário, seja ele no movimento de juventude, de sustentabilidade, da moda. Os jovens estão encontrando outras formas de se comunicar e de se unir por causas. Mas olhe para uma causa, acredite nela e trabalhe por isso. Eu acho que isso é fundamental. E às vezes a nossa causa é tratar bem a nossa família. Eu diria para a juventude que cuidar de si, cuidar do seu entorno deve ser o que cada um deve buscar para a sua vida. E se a gente fizer um salto e a gente for lá para maturidade, né? O que essa maturidade, essa empreender na terceira idade, como o empreendedorismo, como a secretaria tem olhado para esse grupo especificamente? Em especial, nós temos nos preocupado em capacitar para conectar com esse momento presente, né? E já com empreendedores agora, tá? Em especial na cidade de Mangaratiba, nós vamos fazer um trabalho incrível com a subsecretaria lá da pessoa idosa. E nós vamos capacitar mais de 400, porque eles já estão fazendo a qualificação para o artesanato e nos trouxeram essa demanda de capacitá-los para que consigam entrar no empreendedorismo. Então a gente não está pensando para fazer daqui a pouco, nós já estamos fazendo agora, pensando nesse futuro. E é claro que se a gente está pensando no futuro e o futuro é hoje, a gente tem uma pessoa que pensa sempre nesse público e que tem feito a diferença. E aí eu chamo uma dica especial da Espaço Memória Sênior. Empreender é um grande desafio em qualquer idade. Mas para as pessoas que são 60 a mais, é ainda um pouquinho mais desafiador. Porém, nada impossível, nada que alguns ajustes possam ajudar a empreender nessa idade. Um obstáculo que pode ser encontrado é em relação à tecnologia. Alguns idosos têm um pouco de resistência e até mesmo dificuldade de lidar com a tecnologia. E hoje nós estamos sendo invadidos por essas IAs presentes por aí. Então, nada que um bom estudo e um pouquinho de dedicação faça que esse obstáculo possa ser sanado. Outro obstáculo muito importante são as linhas de créditos. Muitos bancos não gostam de dar crédito para empreender para pessoas acima de 60 anos. Então, uma bela alternativa é recorrer aos microcréditos e às empresas que são especializadas em créditos para a terceira idade. Outro desafio muito importante é que após a aposentadoria, muitos idosos vão perdendo a sua rede de contato, seus networks. Então, fazer parte de grupos que estão preocupados em trazer esse network numa forma geral é muito importante para empreender. E vale lembrar que empreender é difícil em qualquer idade. E não são esses pequenos obstáculos que vão te atrapalhar. Então, se você precisar de alguma ajuda, as mulheres de sucesso podem te ajudar. E eu tô aqui para te ajudar no envelhecimento saudável, no planejamento estratégico e viver com mais qualidade. Eu sou Beatriz Rimes, psicopedagoga e gerontomotricista e apaixonada pelo envelhecimento saudável. E se a gente pensa em memória, a gente olha para o futuro. Carol, como você vê o futuro dentro do empreendedorismo, em especial nesse movimento que não para e que todo dia se renova? Então, dentro da subsecretaria, nós estamos preparando o lançamento do Programa Empreendedorismo RJ
acontece aí até o próximo mês, onde nós vamos implementar 12 ações no estado do Rio de Janeiro, em 4 eixos distintos. Então, preparem-se, empreendedores do estado do Rio, porque vai chegar muita coisa para vocês, inclusive no online, para que todo mundo possa acessar de qualquer cantinho do estado. Além, obviamente, que vem o Novembro das Empreendedoras, onde nós seremos parceiros da Secretaria de Estado da Mulher para realizar muitas ações. A agenda já está bombando, minha gente, graças a Deus, porque significa que vocês estão fazendo muito pelo empreendedorismo e nós seguimos aqui dando suporte dentro dessa temática no governo do estado e também particularmente, né, assim, vamos dizer assim, o meu CPF, né, a Carol individualmente, olhando para esse ambiente como um ambiente potente e de transformação. Então, esperem por um finalzinho de ano ainda com muitas ações acontecendo e um ano que vem repleto de atividades. Gente, é isso. E a gente tem agenda com a Carol. Ela vai estar junto com o nosso movimento, junto com outras instituições, no dia 5, 6 e 7 de novembro na ARP. E a gente vai fazer um encontro incrível, vai bagunçar tudo. E é claro que você está super convidada. Carol, estamos chegando ao final e eu tenho certeza que todo mundo que está em casa vai acessar o seu Instagram, vai poder se conectar com você. A gente sabe o quanto você é disponível, né, para trocar, para ouvir, para trazer novas reflexões. Mas vamos deixar uma mensagem final para quem ficou aqui com a gente. Olha, minha mensagem final para você é que mais importante do que vencer é lutar todos os dias, né? A vitória, ela é um ponto, mas não é o dia a dia. O dia a dia é o que nos faz, de fato, construir as grandes vitórias. Então não desista no caminho. Todo dia é um dia importante e fundamental para chegar nesse dia tão esperado. E obrigada por você ter vindo mais uma vez do Rio de Janeiro para dividir histórias, para conquistar, né, a nossa região e para deixar o seu legado. Muito obrigada. E é isso. Eu quero agradecer aquelas empresas que fazem com que toda semana a gente possa estar aqui recebendo mulheres incríveis e dividindo histórias que marcam a minha vida e a sua. Obrigada ao Espaço Memória Sênior, a Cronotherapy, a Hering Associados e a Ótica Fiorella. Sem vocês, nada disso seria possível. Continue com a gente, acesse as nossas redes sociais, Mulheres de Sucesso NF. Estamos no Instagram, estamos no YouTube. Não deixe de trocar ideias, de deixar o seu joinha, os seus comentários, porque a gente quer continuar interagindo com vocês. Tchau, tchau.